Shalom, graça e paz. Professor Eli com mais um vídeo em nosso canal. Pessoal, se inscreva em nosso canal. Você que não é inscrito, tá bom? Se inscreva, aperte o sininho para receber novos vídeos, novas notificações. Vamos gravar diversos vídeos sobre diversos assuntos. Vamos analisar o texto grego, a Septuaginta, né, e outros textos também que corroborarão com uma análise muito mais profunda do que uma análise superficial, ok? E o vídeo de hoje é uma resposta ao vídeo do professor Sérgio Monteiro. Desde já vai o meu abraço ao professor Sérgio Monteiro. Deus abençoe a sua vida, a sua família também. Obrigado também por se preocupar com Samuelzinho, tá bom? Grande abraço, meu pastor. É nóis, estamos juntos. Dentro desse pressuposto, desse vídeo, eu fiz algumas anotações, tá? Algumas observações do vídeo do professor Sérgio Monteiro. E eu vi que é um equívoco que cometeram comigo. Cometeram um equívoco. Porque segundo o vídeo do professor Sérgio Monteiro, e você pode dar uma olhada, ele diz que eu estou dando sentido, essa é a ideia do vídeo, estou dando sentido na palavra tagma, tá? Principalmente tagma que ele frisou, e consequentemente a parrei vai junto, a qual os acadêmicos, ou o campo semântico dela não está aprovando. Ele diz que eu estou dando um sentido o qual ela não tem. Primeiro, eu não dei sentido nenhum em palavra. Assista o meu primeiro vídeo, assista o meu segundo vídeo. Eu não dei sentido nenhum além daquele sentido que já está nos léxicos. Que já está nos léxicos. Tá bom? Que já está neles. Tá? Dicionários e outros que eu poderia citar, tá bom? E essa boniteza também aqui, ó. Tá? Nova chave linguística, tá? Eu não dei nenhum significado além daquilo que já está posto nos léxicos. Eu fiz uma análise léxico-sintática, morfossintática, melhor dizendo, morfossintática. E provei por A mais B que ali está trazendo uma ideia realmente de sucessão, né? Mostrando que Jesus é o primeiro mesmo. Essa é a ideia, Jesus é o primeiro. Quando eu falo de mais importante, é porque ele é o primeiro. Na minha análise, identifiquei que ele é o mais importante porque é o primeiro que saiu da morte. Não existe algo que possa atestar que ressuscitaram com o corpo glorificado, ressuscitaram com o corpo glorificado primeiro do que Jesus. Não tem isso, tá bom? Isso é meramente uma especulação e não uma prova bíblica. É especulação, ok? Então, esse equívoco que o vídeo do professor Sérgio Monteiro, em relação aos meus vídeos, foi grande demais. Por quê? Eu não estou dando significado nenhum além daqueles que já está posto. Vou provar, tá? No meu primeiro vídeo você pode ver aqui, tá bom? Vou deixar aqui o link da descrição, ok? Ou vou aparecer no final desse vídeo sobre aquilo que eu tenho colocado. Mas vamos lá. O dicionário que eu citei mais dicionário do que estes aqui, tá? Vou só pegar aquele dicionário que fala sobre uma ordem cronológica, uma ordem de sucessão. Somente isso. E é o que eu firmei e pontuei, ok? Primeiro dicionário, William de Mause, que diz ordem de sucessão. Quem diz é William de Mause e não eu. Ordem de sucessão, classe e grupo. William Carey Taylor, o doutor William Carey Taylor, no seu dicionário, diz ordem, fileira, classe, categoria. Ordem, fileira, classe, categoria. Quem diz que é fileira? Não sou eu. Quem diz que é ordem também não sou eu. É William Carey Taylor. Tá bom? Dicionário de grego do Novo Testamento, grego-português da Sociedade Bíblica do Brasil, trabalhou com o seguinte, ordem e vez. Quarto, já citei 3 dicionários. O quarto, Johannes e Eugênio de Nida, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é esse que está aqui, ó. Tá bom? O que diz? Diz assim, uma ordem. O que diz ele? Uma ordem correta e apropriada, boa ordem,
ordem certa, em ordem, em ordem, de forma ordenada. Quem disse isso, quem diz isso não sou eu, pastor. Isso aqui, não estou dando significado a mais. No meu primeiro vídeo estou trabalhando nisso, tá bom? Léxico de Dunker, número 6280, diz assim, relativo à posição, uma série. Quem diz que é uma série não sou eu, é o léxico de Dunker. Grau ou rank, perfeito? Sexto, Furbeck, léxico grego New Testament, grego do Novo Testamento. Número 26237, diz assim, o que é colocado em ordem, ou uma ordem correta, posição, aí bota entre aspas, né, entre parênteses, designada, posição designada. 2. Como um grupo de pessoas feita em uma classe de unidade, divisão. E pasmes os senhores, olha só que eu coloquei também. Com uma ordem na qual uma série de eventos ocorrem em ordem. E ele colocou aqui 1 Coríntios capítulo 15, versículo 23. O dicionário que está aqui, meu pastor, o senhor pode verificar. Está todas essas informações e muito mais aquilo que eu não coloquei. Então, meu pastor, eu não dei nenhum significado além daquilo que a palavra já propõe, além daquilo que os léxicos já propõem, ou estão propondo, ok? Para ficar bem claro aqui, provei que eu não alavanquei, não dei um sentido extra além daquilo que já está posto nos materiais acadêmicos. Aqui está a prova. Veja o meu primeiro vídeo, que vai ser interessante esta análise. Uma outra parte que eu quero trabalhar é com as palavras do professor. Eu parafraseei as palavras dele, tá bom? Fiz algumas pontuações. E o professor Sérgio Monteiro, claro, com todo respeito àquilo que ele tem falado, tá bom? Eu vou trabalhar a questão. Ele continua ainda insistindo que eu dei essas novas palavras, ok? Na primeira parte do seu vídeo, 5 minutos mais ou menos, ele concorda comigo, concorda com a minha análise, concorda com aquilo que eu fiz, tá bom? E do significado que eu determinei, também ele traz um tipo de concordância. Só observar, nos 5 primeiros minutos. Depois, ele fala o seguinte, que a análise que eles propõem é melhor do que a minha. Com todo respeito, até agora eu não vi essa análise. Eu não vi. Li o seu comentário, aquilo que o senhor escreveu no e-book do professor Leandro Quadros, eu vi. E vi que o senhor não trabalhou com o Novo Testamento de uma forma precisa. O senhor determina no Novo Testamento o significado daquilo que na Septuaginta já está propondo. E isso é um perigo. Isso é um grande perigo que eu vou evidenciar aqui no mesmo material que o senhor citou. Tá bom? Só esperando um momento aqui. Então, a análise de vocês é mais perfeita. Beleza, vamos continuar aqui. Tá? E ele continua. Professor Sérgio Monteiro. Uma análise sintática não tem o poder de dar novos sentidos que não estejam no campo semântico. Este é o princípio de Gerhard Kittel e do dicionário de Eugênio de Nida, domínios semânticos. Qual o papel da sintaxe? Ele fala, qual o papel da sintaxe? É ver como os tais significados interagem dentro de uma unidade literária. A análise semântica se preocupa com o significado das palavras, dos signos, e como esses signos trazem significados dos sinais das palavras. Mas a análise sintática trabalha e se preocupa com uma interação de cada um desses sinais dentro de uma unidade literária, de uma perícope, de um texto. Ela não dá significados, ou novos significados ao texto. E nesse ponto seria, que ele fala, nesse ponto seria, ele frisou, interessante rever o posicionamento do professor Euler. Eu não posso rever um posicionamento além daquilo que eu não dei. Eu não dei o sentido, ou seja, vocês interpretaram mal os meus vídeos. Vocês interpretaram mal os meus vídeos, não dei significado nenhum.
além daquele que já está posto. E aí, como é que fica? Não é eu. Tem que mandar mensagem para os expositores dos dicionários, e não a mim, ok? Então, aqui já começa um equívoco, que eu quero deixar bem evidenciado que isso aqui foi um equívoco que fizeram, e eu espero que o próximo vídeo o professor Sérgio Monteiro observe isso, tá bom? E vamos seguir, tá? Ele diz o seguinte: concernente à palavra paz, que é a palavra paz, ok? Está no gênero masculino, passa no gênero feminino e pan no gênero neutro, ok? Ele diz o seguinte: concernente à palavra paz, quem vai determinar não é a sintaxe apenas, ou seja, a sintaxe apenas significa que a sintaxe também determina, ok? Mas também o contexto. O contexto também determina. A sintaxe também determina. Tá bom, meu pastor? Antes de eu fazer a análise de paz, eu olhei todo o contexto. Eu li todo o capítulo de número 15 e até além disso. Ok? Tá bom? E o que o Senhor frisa é o seguinte: todos aqueles que morreram em Adão serão vivificados? É uma pergunta que o Senhor faz a mim. Salvação universal? O Senhor que fala isso. Primeiro, quem disse salvação universal ali? Quem disse que eu ensinei salvação universal? Outro equívoco grande. Grande em analisar o meu vídeo. Eu não falei isso. Não dei esse sentido. Falei, todos aqueles que morreram em Cristo. Eu olhei o meu vídeo novamente e vi, meu Deus, o que eles não entenderam aqui? Todos aqueles que morreram em Cristo. Todos, de geral, que morreram em Cristo, ressuscitarão. Aonde está equivocada a análise aqui? É que morreram em Cristo. Ok? Beleza? Já fica isso evidenciado que é errado novamente. Tá bom? Com todo respeito, é claro. Né? Então, aqui já começa todo esse equívoco em relação à minha palavra. Mas eu quero mostrar o seguinte para vocês aqui. Tá? Mostrar o seguinte. Ele citou esse dicionário. Ele citou esse dicionário e vamos olhar algumas questões interessantes que esse dicionário propõe a partir de princípios básicos de análise e classificação semântica. Aqui, ó. Princípios básicos de análise e classificação semântica que eu quero que vocês acompanhem. Tá? Você que tem um dicionário desse aqui, da Sociedade Bíblica do Brasil, tá bom? Baseado em domínios semânticos, de Johannes Lund e Eugênio de Nida, verifique o que eu vou falar. Existe o primeiro princípio, que ele fala, o primeiro princípio de análise semântica de itens lexicais é que não há sinônimos, ou seja, para ele não há sinônimos. Palavras, ok? Isto quer dizer que dois itens lexicais nunca têm exatamente o mesmo significado. Aí ele disserta sobre isso. O segundo item de trabalho de princípios básicos de análise de classificação semântica é muito interessante. Preste atenção aqui. Diz assim, ó: segundo princípio fundamental de análise semântica é que diferentes significados são marcados pelo contexto. Correto? Isso aqui é correto. Que tanto pode ser textual como pode ser extratextual. Textual e extratextual. Ele segue. O contexto textual pode ser uma oração ou um parágrafo, uma seção mais ampla de um enunciado com um todo, os outros escritos do mesmo autor, outros documentos que sejam mais ou menos do mesmo gênero literário e qualquer texto da mesma língua que expressa conceitos ou faça uso de vocabulários semelhantes. Isso aqui é muito interessante. O contexto extratextuais são essencialmente históricos e pode lançar luz sobre os referentes tanto a partir do documento histórico, da documentação histórica, como da arqueologia. Quem fala aqui é ele. Seguindo. Visto que diferenças de significados são marcados pelo contexto, ou seja, o contexto marca diferentes significados, e não só uma análise do Antigo Testamento, já que já
morreu, né? Já bateu o martelo, que nós não podemos evidenciar um sentido de um texto baseado somente em um contexto. Temos que analisar tudo. Vamos seguir. Em outras palavras, este princípio maximiza a coerência do significado dentro do contexto. Ok? Em outras palavras, este princípio maximiza a coerência de significados dentro do contexto, tá? Textual e extratextual. E ele vai seguindo. Preste atenção, muito interessante isso aqui, ó. Por exemplo, tanto no grego clássico como no grego helenístico extrabíblico, o adjetivo grego tapeinos geralmente designa aquilo que é fraco, miserável, vil, inferior. No contexto extrabíblico, tá? O termo tapeinos geralmente significa aquilo que é fraco, miserável, vil, inferior, tá? E no contexto extrabíblico. Isto é, se eu determinar uma palavra por causa do contexto extrabíblico e helenístico no Novo Testamento, eu cometo um equívoco. Só porque uma língua está se usando um significado, o texto bíblico deve seguir significado? Não é bem assim, professor Sérgio. Vamos continuar o que ele fala? Ele vai aqui, ó. No contexto, vou repetir novamente, tá? No contexto helenístico extrabíblico, o adjetivo tapeino geralmente designa aquilo que é fraco, miserável, vil, inferior. No entanto, em Mateus 11:29, na expressão tapeino tikradia, o valor de tapeinos é claramente positivo e não negativo. E o que ele faz para determinar isso? É simples, presta atenção. Pois Jesus admoesta os seus seguidores a tomarem sobre si o jugo, o seu jugo, o jugo dele, e aprenderem dele, porque ele é manso e humilde de coração. Esta palavra determina que o significado no texto é diferente do contexto helenístico e extrabíblico. Não é porque está na Septuaginta, não é porque está no contexto extrabíblico que deve determinar. Isso aqui é um erro de muitos, né? Infelizmente, está indo na contramão daquilo que o Senhor está apresentando. Mas vamos lá continuar. Ele diz o seguinte, mais ainda, entretanto, apesar de o Novo Testamento grego trazer alguns exemplos de lexicais com significados especializados, o grego do Novo Testamento não deveria ser visto como uma língua distinta do grego, pois trata-se do típico grego helenístico. Entendeu? Então isso aqui é checkmate. 3. Princípio de análise básica e semântica. 3. Um terceiro princípio de análise semântica estabelece que o significado é definido por um conjunto. Isso aqui eu quero chamar a atenção. Um conjunto de características ou traços distintivos. Algo que já foi mencionado em vários pontos desta introdução. Através de um conjunto de características ou traços semânticos distintivos, é possível definir limites do alcance dos referentes que podem ser designados por determinado termo. Tá? Determinado termo. Ele vai dar um exemplo, ou seja, existe o contexto que está trabalhando aqui, pastor, é o contexto lexical, aonde a palavra ela vai estar associada a outras palavras que vão subordiná-la e vão enxugar o conceito dela. O conceito mais apropriado ao texto e ao seu contexto. Principalmente ao contexto aqui sintático. Beleza? E olha o que ele diz aqui. Por exemplo, o significado de pater, pai, em 10:14 da sua obra, pode ser definido em contraste com o termo mater, em 10:16, hoios, em 10:42, e tigater, em 10:46, que integram o mesmo subdomínio, ou seja, quando o pater está associado com a hoios e tigater de mater, estão associados a quê? A questão biológica, a questão familiar. É o contexto lexical que está trabalhando, meu pastor, sobre isso. E ele conclui: o que interage o mesmo subdomínio como tendo características distintivas de linguagem direta, que tanto pode ser biológica
como geral, uma geração anterior à da pessoa referente e do sexo masculino. Por outro lado, pater agora vai dar um sentido diferenciado. Por causa disso aqui. Por outro lado, pater sempre no plural. Por que no plural? É justamente isso. Quando nós observamos dentro dos sintagmas, dentro da unidade literária, dentro da perícope, um significado usando singular ou plural, isso nos mostra algo interessante. Que ele está evidenciando aqui. Ele está, pastor, confirmando a minha análise. Ele está confirmando a minha análise. Na verdade, eu agradeço ao Senhor por citar essa obra aqui, que eu também já tinha lido, mas há muito tempo aqui. Beleza? E diz assim, por outro lado, pater, sempre no plural, 10, 18 da obra, inclui tanto o gênero masculino como feminino. Ou seja, quando fala pater no plural, ok? Envolve a mãe e o pai. E não só o pai, mas a mãe e o pai, porque está no plural, envolve as duas. Entende? Por aí sabemos que lexicalmente isso é importante. E conclui, inclui tanto o gênero masculino como feminino, e portanto pode ser traduzido por pais. Pater. 10.2. Indica tanto o sexo masculino como linhagem direta, mas normalmente está várias gerações, agora ele está trabalhando com pater, tá? Em 10.2, que indica tanto ser masculino como uma linhagem direta. E não como ser somente biológico, mas uma linhagem, ou seja, tem outro significado por causa do texto, tá bom? Mas normalmente está associado a várias gerações, afastando da pessoa referente. Em razão disso, é geral traduzido por antepassador, por causa justamente dessa nuance lexical. No entanto, pater em 12.12, com o título atribuído a Deus, não compartilha as características de linguagem direta, geração ou gênero biológico. Já mudamos o assunto, porque está se referindo a Deus. Quando se refere a Deus, já muda o sentido lexical, sintático, semântico que tem nela, primordial, para um sentido que ele vai dizer aqui de cuidado, de providência, dentro do texto. Então, ele está confirmando aquilo que eu fiz. Aleluia! Ok? A obra que o Senhor citou está confirmando, e vocês podem verificar isso na íntegra. Então, meus amados irmãos, não tem equívoco, não tem nada. Foi analisado os meus vídeos equivocadamente. Mas vamos usar algo interessante daqui. Como é que ele diz, o que ele determina do termo, por exemplo, aparre? Aparre, o que ele determina aqui? 61.8. O que ele diz aqui, o dicionário de aparre? O primeiro de uma série. O pastor, ele fala o primeiro de uma série. Não é eu. Olha o que ele está falando. O dicionário que o senhor cita depõe contra o significado que o senhor traz. O primeiro de uma série. Muitas vezes em relação ao que é dado. Primeiro, apareton, que koimemenon, o primeiro dos que adormeceram ou morreram. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 20. Aparre. O mesmo dicionário que o senhor citou, ok? Vamos ver o que ele fala de recastos. Vamos observar aqui. O que ele fala de recastos? Eu peguei aqui já epeita, está na minha frente aqui epeita, tá bom? Que é uma outra palavra que está lá. 67.44. Epeita, 67.44. Olha o que ele diz. Um ponto temporal. Opa, um ponto temporal. Que segue outro ponto temporal. Então, mais tarde, a gente fala, Adão foi criado primeiro, depois Eva. Está aqui, ó, quem fala é ele. Um ponto temporal, sequencial. Primeiro Adão, depois Eva. É sequência, pastor. Vamos ver o que ele fala de epeito também? Recastos. 59.27. Vamos para 59.27. Recastos. E assim, cada um de uma totalidade, no sentido distributivo. Cada um. Uma parte para cada soldado. Cada um de sua totalidade, no sentido distributivo. Pronto, pastor. O dicionário que o senhor citou para mim é o dicionário que está depondo contra a sua argumentação. Ok? Então, ele fala aqui
ordem sequencial da palavra aparre, ordem temporal de eteita, ordem distributiva de recastos, tá bom? Dentro desse pressuposto, e os dicionários estão corroborando a minha análise. Até agora, a análise que eu fiz, ela está dentro de uma análise assim que é difícil de ser derrubada. Tá, pastor? Com todo respeito à sua ideia, à sua análise. Mas, até agora, não houve uma análise que sobrepujasse a minha. Shalom, graça e paz a todos vocês.